Outra ferramenta que temos é o quadro Kanban. O quadro Kanban é uma coisa muito simples e fácil, mas que ajuda muito você no seu dia a dia e grandes empresas utilizam de desenvolvimento de software, a Google, o YouTube e assim por diante. Mas o que é o quadro Kanban? O quadro Kanban é uma ferramenta visual, é um quadro realmente, um quadro. Vou mostrar um exemplo aqui para você. Ele gerencia o fluxo de trabalho. É, ele foi originário no sistema de produção Toyota, assim como vários outros metodologias e ferramentas que você vai ver aqui, e é muito utilizado nas metodologias ágeis. O que é metodologias ágeis para que você que talvez não conhece? No desenvolvimento de software, é muito complexo o desenvolvimento do software. Às vezes tem muitas pessoas trabalhando junto num código de programação e esse código leva tempo para fazer, enfim. Tem várias funcionalidades que as pessoas precisam fazer, os programadores no caso, e é difícil você gerenciar a criação do software, ainda mais quando você tem várias pessoas. E também tem a questão que às vezes você está desenvolvendo e do nada precisa mudar o código, você tem que refazer tudo novamente. Ou se você começar o código errado, digamos, o cliente quer desenvolver o software de um jeito, mas aí no meio do caminho ele muda. Então é difícil de você organizar todas essas atividades, e é difícil você pegar tudo e fazer de uma vez, são muitas coisas. Então normalmente se utiliza metodologias ágeis para facilitar. Por exemplo, desenvolver o código aos poucos, você cria um código, uma funcionalidade, mostra para o cliente, vê se está certo, se era isso que ele queria, só depois você passa para outra funcionalidade e vai seguindo essa sequência assim por diante. E o quadro Kanban ajuda nessas atividades de desenvolvimento de software, porque a partir de várias coisas que tem que se desenvolver, o gestor do desenvolvimento de software ele organiza em pequenas atividades e as equipes vão fazendo aos pouquinhos, utilizando o quadro Kanban. Então, o quadro Kanban, ou Kanban Board, como alguns chamam, é isso daqui, ó. É um quadro, você vai ter as atividades a fazer, fazendo e feito. A fazer são atividades que ainda você vai executar. Fazendo atividades que você está fazendo e feito atividades que já fizeram. É um quadro visual com todas as pequenas, digamos, microatividades que se tem que fazer, onde todos podem acompanhar. Então vamos ver algumas particularidades. Os cartões são as tarefas simples e objetivas com responsável e prazo. Então aqui temos um exemplo básico. Substituir o motor do agitador, quem? Lucenir Piovesan, a data até 5 de 1 de 2024. É uma microatividade. Talvez isso daqui é de um grande projeto, talvez do desenvolvimento de um grande projeto, da construção, será de uma usina ou qualquer coisa que seja, mas você dividiu em pequenas atividades. As cores, então, dos cartões, essas cores aqui dos cartões, você pode utilizar para diferenciar área, pessoa, atividade, equipe, projeto e assim por diante. Então, por exemplo, uma vez que eu utilizei o quadro Kanban para tentar reduzir as OS abertas do departamento de manutenção, eu utilizei cores. Então, eu tinha uma cor para as minhas atividades particulares, né, do setor, tinha outra cor para as atividades elétricas, atividades mecânicas e outra para atividades de manutenção. Então, só de eu bater o olho no quadro, eu conseguia identificar quais atividades que eram de elétrica, quais que eram de mecânicas, quais que eram minhas e assim por diante. A visualização, então, o quadro Kanban fornece uma representação clara do trabalho, o andamento, como que está. Só de você bater o olho, você sabe as atividades que estão pendentes, as que a equipe já está fazendo e as concluídas. E tem mais uma coisa, aqui ó, nas atividades a fazer, você não vai, se a sua atividade, digamos, tem 500 etapas, você não vai grudar os 500 papelzinhos aqui no quadro Kanban, um em cima do outro sem espaço. Não, você vai ter um limite. Cada coluna
tem que ter um limite de quantidade de atividades para você acompanhar o progresso. Se é 10, conforme vai diminuir essas atividades, vai, digamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, quando chega tem 4 atividades só sobrando, você insere mais atividades e assim vai seguindo a sequência. A movimentação dos cartões, então, conforme o trabalho vai sendo realizado, você vai passando as colunas. A integração contínua com o quadro Kanban dinâmico pode ser ajustado conforme necessário. Tem pessoas que têm mais colunas de atividades que foram, sei lá, atividades que foram reprovadas. Tem pessoas que deixam um baldinho de lixo perto do local para quando as atividades foram feitas, aí no dia seguinte pega essas atividades que já foram executadas e joga no lixo e conta-se os papelzinhos para criar uma porcentagem, etc, blá blá blá, de como está o andamento do serviço. Aí já invenções e adequações conforme necessário, mas o quadro Kanban é isso que eu mencionei. Atividades a fazer, fazendo e feito. O quadro Kanban também enfatiza para você passar só para a próxima etapa quando a atividade anterior for concluída. Então não fica uma pessoa, por exemplo, fazendo trocentas atividades ao mesmo tempo. Não, tem uma sequência. Depois que você acabar a atividade 1, aí você faz a 2. Depois que você terminar a 2, faz a 3. Então não sobrecarrega ninguém e você consegue acompanhar cada atividade. E transparência também, porque todas as pessoas, todos os membros da equipe, todos os envolvidos, basta chegar na frente do quadro e vão estar conseguindo ver as atividades pendentes, fazendo e feitas. O quadro Kanban normalmente as palavras são em inglês, to do para fazer, doing fazendo e done feito.